Olá, olá. Olá para quem chegou. Boa tarde de novo. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar hoje um tema super bacana sobre enriquecimento de dados. É um prazer muito grande receber todos vocês para a gente conversar, bater um papo, um tema super legal. Esse webinar é um oferecimento da AutoInsp. A AutoInsp é uma empresa uma plataforma que trabalha na automatização de processos de sinistros automotivos. E aqui a gente olha muito os aspectos, a gente conecta muito do cliente, a dor do processo, o que o mercado olha, a questão de resultados, para a gente trazer soluções cada vez mais assertivas e que impulsione resultados, impulsione negócios, impulsione processos. Então, esse é o nosso, por isso que é um prazer muito grande estar todo mundo aqui com a gente. E hoje, gente, hoje é a minha estreia aqui no webinar AutoInsp. É um prazer muito grande, geralmente eu fico mais aqui nos bastidores e hoje eu vou estar conduzindo esse papo junto com o grande Marcelo Kopczynski, que, poxa, o Marcelo Kopczynski uma delícia conversar com o Marcelo sobre sinistros, análises, com toda uma contextualização e experiência de mercado. Antes de passar a bola aqui para o Marcelo fazer uma apresentação e a gente já entrar dentro de alguns aspectos do nosso tema de hoje, eu queria me apresentar para vocês. Eu sou Priscila, eu sou CPO aqui na AutoInsp, que eu sou diretora de produto, tecnologia. Eu trabalho muito conectando essa dor que eu falei com vocês, é a questão de eu quero impulsionar meu negócio, uma melhor solução, conectando, agilizando processos, dando velocidade, ajudando times a usarem a tecnologia para impulsionar. Então, esse é o papel, eu olho muito também para questões de experiência, e isso é o que eu faço hoje na AutoInsp, aqui compondo o time de diretores. E a gente tem aqui o grande Marcelo Kopczynski, que é o nosso VP de Soluções de Sinistros, nosso vice-presidente. E é um prazer muito grande, Marcelo, por gentileza, se apresente. Obrigado, Pri. Obrigado. Aliás, só por ter acertado o Kopczynski, já 10, nota 10. Eu treinei várias vezes. Muito bom. Bom, gente, prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo. Eu tenho uma carreira longa aí no mercado segurador, mais quase 30 anos. E atualmente agora eu estou como vice-presidente de soluções para seguros aqui na AutoInsp. E a Pri me convidou para esse bate-papo, um assunto que eu amo. A gente viu aí no mercado nos últimos anos muita coisa acontecendo em volta, em torno desse tópico, né? E vai ser um prazer, Pri. Vamos lá, é um bate-papo aqui. Eu quero aprender também um pouquinho com você aí, que você tem para ensinar para a gente. Boa, boa demais. E aí, assim, eu acho que esse tema, gente, eu não sei como que vocês enxergam, mas eu fico realmente fascinada. Eu acho que é um tema que explora muito da curiosidade, né? O enriquecimento de dados, isso eu acho que é uma delícia a gente explorar, né? A gente conseguir contextualizar todos os pontos e achados que a gente tem no dia a dia, no processo do sinistro. Mas antes, Marcelo, estava pensando assim, a gente começar aqui, primeiro com um entendimento, assim, geral. O que é enriquecimento de dados na análise de sinistros? Então, Pri, um processo que já é antigo dentro das seguradoras, mas que a tecnologia ajudou a tornar esse processo eficiente, né? Então, basicamente, quando a gente tem um sinistro, a gente tem os dados, a informação da pólice,
do que aconteceu, da onde aconteceu, né, o nome do segurado, o CPF dele, dos terceiros, das placas. Mas são informações básicas ali de tudo que tem em volta desses dados mínimos. Então, enriquecer basicamente é usar dados externos, bases externas, que vão compor, junto com os dados já existentes do sinistro, da apólice, para que a gente tenha uma visão mais ampla do que efetivamente existe ao redor daquele sinistro. Né? Costumo dizer que o processo, tem gente que chama consulta de dados, dados externos, enfim, o enriquecer, basicamente o que quer? Trazer para a análise informações que não estavam naquele momento disponíveis. Aí a gente tem fontes públicas, tem fontes privadas, enfim, que a gente pode trazer essas informações. Tá, então, basicamente aqui a gente alimenta mais dados na composição de dados que a gente tem dentro do sinistro, né? E esse processo, Marcelo, ele ele é uma coisa que é nova hoje no mercado, né? Eu enxergo que tem uma certa importância, a gente enxerga o mercado cada vez mais precisando de informação para essa análise, para um olhar para o risco, mas isso é uma coisa nova, sei lá, veio com Big Data. Não, Pri, na verdade, isso é bem antigo. Posso citar aqui experiências que eu tive lá nos anos 2000, onde a tecnologia ainda não era o que temos hoje, né? A gente já talvez tratava de uma outra forma, dava um outro nome, mas era basicamente isso, né? Então, se eu precisasse de informações detalhadas de um veículo, eu tinha que pedir para um despachante, ir até o Detran para obter o cadastro daquele veículo, como ele foi cadastrado, qual a situação dele atual, isso vinha em papel, e aí você podia analisar, etc. Só que daí a tecnologia veio trazendo uma oportunidade de efetivamente enriquecer com muitos mais dados, né? Então a gente passa ali, depois dos anos 2010, mais ou menos, a gente já começa a ver web services aparecendo, consultas automáticas, uma integração com os sistemas existentes das seguradoras. Inicialmente, o que os analistas faziam, eles saíam consultando vários sistemas apartados e analisando essas informações para compor ali o sinistro. E pelo menos, aí eu posso dizer que pelo menos a partir de 2015, 2016, a gente começa num processo aí de efetiva integração dessas informações nos próprios sistemas das seguradoras. Pelo menos nas top 10, com certeza, top 5, com certeza esses dados devem estar integrados dentro dos sistemas das seguradoras. Então, a partir ali do CPF ou de uma placa, eles conseguem enriquecer com informações adicionais sobre o histórico da pessoa, o histórico do veículo. Só que e até é interessante, isso é antigo, mas da forma como a gente tem isso não é mais novo, né? Eu posso dizer que nos últimos 5, 6 anos a gente tem um set de dados já bem grande, né? E conforme a quantidade de informações cresce, a gente acabou criando um outro problema. O problema é, maravilha, agora eu tenho dado. O que eu faço com essa quantidade gigantesca de dados? Então, e aqui começa um pouco da nossa conversa que vai para frente. Legal. Então, assim, a gente trouxe um avanço, a gente está no momento em que o mercado avançou em relação a dados internos para mais contexto do sinistro, e isso tem uma adoção grande das seguradoras. Como que é isso? Isso é um requisito? Toda seguradora precisa ter um enriquecimento de dados? Todo sinistro precisa ter um enriquecimento de dados? Se não tem, deveria. Deveria sim. Deveria porque a informação que a gente tem só do sinistro e da apólice ela é muito limitada e ela não consegue dar uma visão ampla do risco associado àquele sinistro. Risco, e aqui eu não estou falando de risco efetivamente do acidente ou do fato, mas o risco que está em volta de tudo isso, né? Então, vou dar um exemplo aqui.
O sinistro de roubo e furto, por si só, ele é um evento. O veículo estava estacionado na rua, quando eu voltei, o veículo não encontrei mais. Maravilha, isso é uma informação, e neste momento é isso que a seguradora consegue enxergar. Se eu tenho um enriquecimento, por exemplo, de fotos ou vídeos que eu consigo trazer do momento daquela ocorrência, isso já me dá uma visão muito mais ampliada. Aí eu consigo confirmar efetivamente que o veículo estava estacionado, que uma pessoa estranha entrou no carro, enfim, o alarme tocou, ele não usou a chave, ele quebrou o vidro, por exemplo. Ou seja, a visão inicial, o carro estacionado na rua, ela é superficial. A informação externa, o dado adicional, aquilo que enriquece, traz uma visão mais ampla de tudo que aconteceu. E, obviamente, a gente está dando um exemplo bem básico aqui, mas a gente tem uma série de outras informações que estão espalhadas aí e que, analisadas de forma eficiente, pode trazer uma análise bem melhor daquele risco. Tá, bom, existem intenções, né? Vamos supor, processos e momentos diferentes que a gente faz esse uso de enriquecimento de dados, né? Por exemplo, a entrada de novos associados, de novos segurados, isso envolve um nível de risco que você precisa mapear. Mas eu também, assim, posso escolher, por exemplo, não enriquecer. Vai que eu escolho falar assim, cara, não vai ser um processo hoje aqui dentro do meu contexto fazer um enriquecimento de dados para entrada. Qual que é o risco que a gente corre? Aqui, separando agora a parte de sinistro e a parte de subscrição e aceitação de apólice, também é muito utilizado. Garanto aí que as top 10 seguradoras, provavelmente até mais aí, do mercado de automóvel, usam algum tipo de enriquecimento. Eu vejo como um risco gigantesco você ter só a avaliação superficial daquele sinistro. Olhar só para o carro, só para aquela pessoa, sem saber, por exemplo, qual que é o histórico de crédito daquela pessoa, o risco que ela tem, qual que é o histórico daquele sinistro, por onde ele passou. Enfim, eu acho que é um risco, você estaria num risco muito grande, né? Maior do que os seus concorrentes, pelo menos. E se nessa análise você deixar passar muita coisa, a conta vai chegar lá no sinistro. Porque lá no sinistro, se você não fizer essa análise na subscrição, tem muita coisa lá no sinistro que não tem mais o que fazer, né? Então você aceitou o risco daquela forma, né? Eu não vou conseguir lá no sinistro tomar uma ação para tentar evitar um prejuízo para a seguradora de um fato que já existia no momento da contratação do seguro. Então, se você. E são momentos com técnicas diferentes de análise desse risco, né? Na subscrição, a ideia é entender o risco da frequência, de quantos sinistros eu posso ter dentro daqueles meus segurados, se aquele sinistro, se aquele veículo tem um histórico de batidas, por exemplo, de colisões, e aí posso escolher ou não posso escolher fazer uma vistoria prévia, e aí quando eu não tenho essa análise de histórico, eu posso querer aplicar, por exemplo, vistoria prévia para 100% dos meus clientes, mas, ao mesmo tempo, isso vai me gerar um custo maior do que fazer a consulta. Enfim, você começa a criar um processo de muito risco, e aí seus competidores, que vão ter a um custo mais baixo, vão conseguir ter um preço melhor, e aí, efetivamente, vão conseguir vão conseguir captar mais clientes, porque preço é uma variável muito importante na hora de contratar o seguro. Entendi. Marcelo, ouvindo você falar, fiquei pensando assim, o mercado hoje segue um modelo, um roteiro de falar de quais dados são importantes de serem enriquecidos, dados não, de quais informações, por exemplo, bases que eu preciso consultar e enriquecer para fazer uma análise. Então, por exemplo, dentro olhando, analisando um sinistro, eu vou olhar leilão, eu vou olhar FIP, eu vou olhar. Tem
um roteiro disso? Não é padrão, né? Não existe. Cada seguradora vai escolher e vai analisar o seu processo e vai escolher aquilo que ela pretende selecionar. Não existe um padrão. Mas tem alguns que são, acho que a Gabriela Dias aqui já até comentou, e ela está falando do leilão, por exemplo, né, Pri? Ela comentou aqui no chat. Exatamente. Então, o que que acontece? Imagina que você tem um veículo, eu estou falando do mundo da seguradora aqui, que você aceita o veículo a 100% da FIP. Esse veículo foi adquirido por leilão pelo segurado um pouco antes de emitir aquela apólice. Qual que é o processo de leilão? Um leilão de veículos com colisão, né? Ele vai pegar aquele carro, vai pagar 35%, 40% do valor da FIP, ele vai consertar o carro usando aí, vamos supor, mais 40%. Então, vamos supor que o valor de investimento dele é de 80% da FIP. E aí você faz o seguro dele de 100% da FIP. E na hora que dá sinistro, você vai pagar 100% daquele carro. Aqui, a gente já tem um primeiro probleminha que o segurado, dependendo do caso, pode ter tido um benefício financeiro com o contrato de seguro que não é esperado, né? O contrato de seguro foi feito para eliminar um prejuízo, e não para dar, não para criar riqueza, para dar benefício para o segurado, né? Então, aqui já tem um primeiro problema. No entanto, com base no Código de Direitos do Consumidor, você não tem muito para onde correr. Você assumiu o risco, né? O sinistro aconteceu e você vai ter que indenizar o cara 100% da FIP. Então, se você não tem essa informação antecipadamente, você está correndo um grande risco de, inclusive, virar um funil aí, né? Um canal para os fraudadores. Porque pode ser que tenha muita gente que faça isso sem a finalidade, enfim, de fraudar, mas é um caminho muito eficiente de você fraudar. Então, se você não analisa, você lá na frente vai pagar essa conta. Não tem muito para onde correr sem você conseguir analisar o âmbito. O leilão é um exemplo, tá? A gente tem vários outros. Então, o score de crédito, a gente tem seguradoras que fazem uma análise de score de frequência, que é uma modelagem estatística bastante interessante, que é uma tendência de qual a probabilidade que aquela pessoa tem de ter uma colisão, de ter um roubo, baseado em atributos de dados externos daquela pessoa, né? Então, aqui também você começa a fazer uma proteção da sua carteira, né? Fazendo uma seleção melhor do risco, ou cobrando um prêmio que seja equilibrado ao risco que você está aceitando. E aqui você tem duas opções. Você pode limitar a aceitação ou você pode aumentar o preço, né? Para cobrar efetivamente o risco daquele caso, né? Entendi. Boa. E assim, Marcelo, para a gente conseguir conectar, eu acho que até explorar mais, você tem um caso assim, mas um caso que te marcou dentro desse processo de investigação e enriquecimento de dados? Veja, Pra falar. eu era advogado efetivo da seguradora, eu defendi esse caso em juízo, inclusive. Mas era, na época, eu vou falar aqui que é básico, porque acontecia bastante, tá? Então, era o caso que o cliente avisava um sinistro de roubo e furto, você fazia a análise, enfim, não tinha câmera, não tinha nada, ele apresenta o boletim de ocorrência e você fala, roubaram o carro do cara, né? Não tem o que fazer. E aí, onde que o Henrique, eu estou falando aqui especificamente para sinistro, né? Aonde que o enriquecimento entra aqui, né? Então, na medida em que o sinistro foi avisado, a gente conseguiu acesso, a gente tem acesso, né, a câmeras espalhadas pelo Brasil. E aí a gente viu que era incompatível a data da ocorrência de um sinistro aqui em São Paulo com um veículo passando no mesmo dia pela fronteira entre Brasil e Paraguai, um dia anterior, às vezes até. Então o cara falou assim: roubaram meu carro hoje, mas ontem seu carro tinha passado na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Não teria dado tempo de você voltar, né? Então era uma prática muito comum de fraudadores eles venderem o carro lá no Paraguai, que tem um mercado muito aberto para veículos vindo do Brasil, e aviso sinistro aqui de roubo e furto, né? Enfim, e aí o que é a análise amplificada, né? A visão amplificada com dados externos disso. Você acessa, você enriquece a informação daquela placa, né, numa consulta externa, vai vir a informação de que aquele veículo passou, você analisa, faz uma análise com relação à dinâmica do acidente e você descobre, pô, não tem como, esse sinistro aqui é uma fraude, né?
Então, esse é um caso que me pegou bastante. Eu era um advogado, eu fiz a defesa em juízo, e, enfim, e a mulher sustentava até o final do tempo que aquele não era o carro dela. Tinha um certificado da Polícia Federal na época. Seu carro passou por aqui, não tem como. Né? Então, enfim, foi um caso bastante legal. Eu acho, gente, que deve ser uma satisfação enorme quando a gente consegue realmente ligar todos os pontos, né? Correr atrás de todas as evidências. Eu acho que e acho que essa é a delícia desse tema, né? É por isso que acho que esse tema ele é tão bacana. E eu acho que a Bruna tá aqui, é maravilhoso. Pois é, e a gente escuta muito, principalmente assim, os nossos clientes contando, né, desse processo de investigação, de como que a gente vai linkando os pontos. E, e aí, pegando esse gancho, Marcelo, de linkar os pontos, não é um ou outro fator isolado. E aí é uma conjunção da investigação que vai levando a gente a ir aprofundando. Eu posso, por exemplo, num caso, esse caso que você. Acho que esse caso não. Me dá um exemplo, Marcelo, de. Se tem uma validade jurídica, esse enriquecimento de dados. Eu posso negar um sinistro a partir de enriquecimento de dados? Veja, Pri, aqui é óbvio que a quantidade de dados e informações que a gente tem, ela é gigantesca, mas o que eu vejo aqui, a ideia do enriquecimento é dar uma visão maior daquilo que é superficial. A gente pode ter, caso a Bruna mencionou aqui o cara Big Data, a foto em si pode ser uma prova e ela tem validade jurídica. Marcelo, a gente poderia ter obtido a foto? Sim, a lei permite que as seguradoras, né, investiguem os casos. E a consulta é uma forma de investigação e ela está definida como uma maneira de se investigar o que aconteceu aquele sinistro. Né? A lei permite que as seguradoras investiguem os sinistros. Então, a gente pode ter. Esse caso da foto é bem emblemático. Mas eu vou te dar outro exemplo que eu acho que não é validade jurídica do dado em si, do enriquecimento em relação a isso. Mas eu tenho um caso, foi um caso até nosso já da AutoInsp, em que, e aí é uma análise já feita por inteligência artificial, porque, como eu falei para você, né, a gente veio ao longo do tempo tendo uma quantidade de informações tão grande que é impossível você conseguir conectar todas as informações e cruzar esses dados de forma que te faça uma análise bem feita do risco daquele caso, né? Então, foi um caso que foi utilizada a nossa tecnologia de inteligência artificial e em várias consultas, a gente consulta a base de dados de veículos, né? Do cadastro dele e da base estadual. O que isso significa? Que a gente tem o dado de quando ele foi fabricado, e depois o dado atual dele, né? O mais recente, pelo menos, do Detran estadual. E aí a nossa IA, ela conseguiu encontrar, por exemplo, que o número do motor de cada uma das pesquisas eram diferentes. Então, na pesquisa da base original, o número do motor era um. Na segunda, o número do motor era outro. E é difícil pegar, né? Porque Eu diria você está no impossível. jet. Quase impossível. Como é que você vai... Imagina você olhar quantos casos você tem que olhar, você anota o número de um, aí você vai na outra consulta, aí compara para ver. Muito difícil de pegar. Não falando que é impossível, né? Mas alguém pode pegar, mas é muito difícil. E aí a IA, ela reportou isso. Aí que a gente fala de validade jurídica. Eu posso recusar o sinistro porque o número do motor é diferente? Não. Esse não é o fato aqui. O que levantou o enriquecimento, de novo, dando uma visão maior, levantou um alerta. Poxa, por que o número do motor é diferente? Aí a gente iniciou uma investigação, né, para entender o histórico do veículo, o que aconteceu com ele, muito mais detalhado. E a gente chegou no final, a gente descobriu, na verdade, que esse carro tinha o chassi original dele, né? Ele tinha sido reutilizado para montar um carro roubado em cima. A gente chama de dublê, enfim, tem várias nomenclaturas. Aí cabrito, tem gente que dá vários nomes para isso. Mas o cara pegou o carro e montou em cima. Então, na verdade, aí a gente volta para aquele problema lá na aceitação. Eu aceitei um veículo 100% da FIP, mas eu tenho certeza que aquele carro não valia 50% do valor da FIP, e além de tudo, ele era um carro dublê, né?
E isso só foi possível descobrir porque a IA conseguiu encontrar essa divergência e alertou, né, para a gente esse caso. Então, para mim, foi muito emblemático. E isso traz, Pri, o segundo problema que eu comecei a comentar com você no começo da conversa, que é, conforme a tecnologia foi evoluindo, a gente trouxe muita informação. Só que o olho humano, às vezes, não consegue enxergar isso. E aí que a gente entra com a tecnologia, com a inteligência artificial, para efetivamente começar a mostrar para a gente isso de uma forma mais clara, a olhar para coisas que a gente chama invisíveis. Porque a olho nu, ela parece invisível, né? Mas conforme você começa a correlacionar, criar árvores de análises, isso passa a ser muito mais evidente. E ajuda E você tem muito um no processo. exemplo disso, assim, de coisas que a gente está conseguindo ver hoje que sem essa consolidação, né, esse destaque, esses alertas, ficaria muito fácil de passar despercebido? Ó, a gente tem um caso aí de engavetamento, 4 veículos. Ou seja, eu tenho um segurado e mais 3 terceiros. Aí foi feita a consulta de tudo, de todos. Imagina a quantidade de informação que retornou. BIM, Serasa, o score de crédito, dados de cadastro, débitos e restrições do veículo, enfim, é uma insanidade. Para cada um dos veículos, junta tudo isso. Olha a quantidade de informação que isso gerou, né? E aí, a gente tem uma das consultas que chama Pessoas Relacionadas. Por acaso, a gente conseguiu encontrar que um dos veículos da frente, o dono do veículo de trás era irmão do veículo da frente. Ó, e aqui, de novo, olha a quantidade de informações para fazer essa correlação, né, entre eles. Não fosse a IA, muito difícil você pegar dentro desse set de dados algo dessa linha. Bom, enfim, era um engavetamento, eram irmãos, algumas seguradoras escolhem por não cobrir, né, o sinistro entre parentes, apesar de eu não achar a melhor solução em todas as situações, eu acho que isso é um alerta, mas não necessariamente não deveria, né, em situações comuns, gerar recusa, mas, enfim, é o trabalho que é realizado. E a gente gerou esse alerta e, enfim, a seguradora lá, a gente devolveu para eles agradeceram, falaram, ó, vamos analisar aqui, mas legal que a gente conseguiu encontrar isso. Né? Mas seria quase impossível, a olho nu, na quantidade de informações, você encontrar o relacionamento entre eles. Não era o mesmo nome, o nome não tinha o mesmo sobrenome, nada disso. Né? Mas, enfim, eles eram irmãos. Marcelo, é interessante também que assim, cada caso é uma situação, né? Cada caso você se depara com algo, talvez seja a primeira vez que você viu, e talvez que isso vira um ponto de atenção para dentro do teu processo, para dentro da sua esteira, e você começa a até mesmo evoluir em questão de processo, né? Porque a fraude, eu acho que as quadrilhas, né, principalmente essas fraudes mais especializadas, a pessoa gasta um tempo ali, né? Elas têm uma dedicação para encontrar uma brecha. E aí, dentro desse modelo, cada vez mais a gente também evolui dentro de um olhar, de uma análise, de um dado novo, né? Por exemplo, o Car Big Data, poxa, o Car Big Data uma consulta disparado, que o mercado tem aderido bastante, pessoas relacionadas, como você colocou, a gente pegar assim, contatos de oficina, todas essas informações assim vão fechando um pouco mais o cerco, né? É, Pri, mas esse é um processo evolutivo e vai ser contínuo para sempre. Você tá tocando no ponto de fraude, e sim, os fraudadores estão. Eles estão, ao mesmo tempo que a gente evolui, eles evoluem também. Né? Então, a gente tem que estar em constante melhoria, né? E trazer para a análise casos que talvez a gente nunca imaginou que pudesse acontecer e a gente acaba encontrando e fazer com que esse processo melhore, né, de análise desses dados. Mas tem um ponto importante aqui também. Quando a gente fala que a gente está usando enriquecimento para encontrar fraudadores, por exemplo, ou casos de fraude, etc.,
Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a utilização disso pode dar sinal verde para você e com tranquilidade. Ou seja, não tem risco aqui. Autoriza, paga rápido. Esse é um bom Uhum. cliente. Né? Não tem nada de nenhum problema aqui. Né? Então, aqui você também ganha eficiência e ganha em qualidade no atendimento para o seu cliente final. Óbvio que eu costumo dizer que essa análise ampliada, o investimento que a gente faz é para o cliente bom, porque a gente consegue olhar de forma mais ampla e está tudo bem, autoriza o reparo, faz o pagamento da indenização integral, enfim, faz e faz rápido. Né? Esse é um investimento que efetivamente vale. Esse cliente vai renovar com a gente, porque ele vai sair feliz, porque recebeu rápido. Esse é o investimento. E, obviamente, como a gente está encontrando os caras que são bons, a gente acaba também separando os que são ruins. Né? E Uhum. esse sim a gente precisa dar trabalho para eles. Né? Esse cara vai ter que sofrer, se ele for de fato, né, um fraudador, depois da investigação, esse cara tem que sofrer se tiver que receber alguma coisa. Mas a gente tem que trabalhar nas duas pontas. Eu vejo muita gente fazendo enriquecimento de dados quando desconfia. Mas aí já pode ter passado. Né? Você desconfiou, daquele outro que você não desconfiou, tinha um problema também, você não viu. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você está selecionando aquele caso que você vai consultar, e tudo bem, tem algumas consultas que possa valer a pena para uns, para outros, mas em linhas gerais, você está travando todos os clientes bons que você poderia ter falado, cara, paga rápido, segue, né? Não precisa ficar fazendo uma análise Não tem muito nenhum alerta, complexa. né? Tem nada, não tem nada. O sinistro é bom, os dados externos são bons, tem nexo causal, a gente consegue fazer tudo isso automático. Tem nexo causal, a nossa IA hoje é muito poderosa, passa rápido. E isso é renovação na veia, é cliente falando bem nas redes sociais, enfim, tem uma série de benefícios aqui. E, obviamente, o cara que é o ruim, esse aqui a gente vai dar trabalho para ele. O fraudador tem que ter trabalho para receber qualquer coisa, se é que tem que receber, né? Se um dia for receber. É. E hoje é tão importante esse tema, né, que a gente fala da jornada do cliente. Hoje, dando até um exemplo da AutoInsp, é muito importante a questão da experiência, né, de quando a gente está construindo uma plataforma, de quando a gente está pensando na utilização da pessoa que vai clicar nesse botão, qual que vai ser a experiência, o que que ela vai receber, como ela vai visualizar, e a velocidade da informação, tudo isso está muito em alta. Hoje esse é o modelo, né, do que a gente vem vivendo em questão de tecnologia. E, e conectando isso, a gente tem uma necessidade de ter certeza que a gente está conseguindo analisar os sinistros, liberar o que deve ser liberado para potencializar essa experiência, essa jornada e reter o que tem pontos de atenção e precisa para investigar. E aí, eu coloco um ponto aqui que aumenta o número de dados que eu estou enriquecendo, aumenta o número de informações que eu estou recebendo, e aí eu queria voltar um pouco mais em duas diferenciações que eu acho que seria legal ouvir de você. Uma é eu consultar, a outra é eu interpretar, certo? Exato. E esse é um ponto muito importante. Né? E consistência nesse processo também, né? Tá. Imagina o seguinte, eu posso dar aqui te dizer por experiência própria, uma seguradora grande aí, vamos pensar que ela tem no mínimo 300, 400, 200, 300, 400 analistas. E aí você dizer o seguinte, olha, o analista ele tem que fazer o seguinte, ele tem que consultar o histórico de sinistro desse caso, vai ter que consultar isso, aquilo, aquilo, aquilo. Primeiro, beleza, o processo eu coloquei. Primeira coisa, eu preciso garantir que todo mundo efetivamente faça isso, se não for um processo automatizado. O fato dele consultar, a gente precisa entender o retorno. Beleza, eu consultei o histórico de sinistro desse cara. Apareceu um sinistro aqui 3 meses atrás. Como eu interpreto isso? Se eu não criar um processo, eu vou pegar um analista e vai falar assim:
3 meses faz muito tempo, então passa. O outro, não, 3 meses, espera aí, pode ser o mesmo sinistro. Vamos comparar as fotos. Um pode olhar e falar assim, mera coincidência. Mera O outro, coincidência. Exato. E aí, então é o segundo problema. Você precisa de consistência nesse processo de análise. O que significa uma pessoa que tem score de crédito igual a 700? Para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. O que significa um sinistro, o histórico de sinistros para aquele. Depende, há 3 meses, há 6 meses, há um ano, né? Nunca teve sinistro. Como que isso pode. Ixi, espera aí que meu computador aqui sumiu a tela. Voltou, perdão, gente. Como que isso pode mudar lá na frente? Então, primeira coisa, estabelece processo. Segundo, estabelece os critérios de análise. Terceiro, garante que haja consistência entre os analistas. Isso é um processo bastante complexo. E aqui vem a tecnologia, e com a tecnologia a gente consegue garantir isso. A gente consegue garantir que vai ser consultado o que precisa ser consultado, e vai ser interpretado como precisa ser interpretado, e a inteligência artificial traz um a mais aqui, né? Que ela consegue entender o contexto de cada um desses sinistros. Então, também, não adianta eu pegar os dados, jogar lá no chat GPT e falar para ele, interpreta aí para mim, faz um prompt. Não é esse o processo. O processo é muito mais complexo. Você precisa garantir uma consistência grande dentro de um modelo, de regras que precisam ser seguidas, de uma metodologia para efetivamente te dar consistência nesse processo. Né? Então, beleza, eu consulto, eu interpreto e como eu alerto que eu possa ter um risco ou não. E a partir daqui, eu ainda falo com todos os nossos clientes, para todo mundo, usando pessoas ou usando inteligência artificial, é extremamente importante que exista uma revisão desses processos no futuro. Não vou revisar todos, obviamente, não faz sentido eu revisar todos, né? Eu faço uma automação para análise desses processos, um monte deles são pagos automaticamente, não adianta, não faz sentido eu revisar um por um todos. Né? A ideia é você pegar uma parcela, que a gente chama de uma parcela estatística, né? Estatisticamente válida, e fazer uma análise humana, para saber se a IA também não está errando. Né? E com esse processo contínuo, ou a IA ou os humanos, tá? Pode ser que seja um processo humano também, e esse processo serve para isso também, né? Para saber se há consistência, se não tem nada ali de errado, que efetivamente passou, né? E para que você possa voltar nesse seu processo e melhorar ele, que é um processo de melhoria contínua, né? Automatizo, mas eu reviso uma parcela, analiso, registro, volto na origem, complemento e continuo melhorando. O processo de melhoria contínua, né? E só que e aqui que entra o ponto, né? Não é um prompt. Você imagina o seguinte: se é só um prompt, vamos colocar lá, analisa os dados externos. Aí a gente começa a encontrar inconsistência depois. Como é que você faz? Você só ajusta o prompt? Você precisa de encadear esse processo decisório, né? O que a gente traz o processo. E é por isso que não é tão simples assim criar uma análise de risco desse processo, né? Você precisa encadear tudo isso para que você tenha consistência nesse seu resultado. Né? A conta vai sempre vir lá na frente. Se quiser facilidade, lá na frente vai vir custo. E eu acho que, assim, se falando dessa questão, né, da gente conseguir auditar esses processos, voltar neles, revisitar e entender como é que está a eficiência, você precisa ter isso muito explicado, né? Você precisa saber, você precisa poder traquear aquela informação. Então, não é só simplesmente eu cruzar um monte de dados e só colocar uma flagzinha, só colocar um textozinho lá no sinistro, negar. Eu preciso entender, né, quais são os fatores, quais são os pontos de relevância, como que você olha essa questão da explicabilidade na linha desse processo de interpretação? É isso, né, Pri? Então, às vezes a gente vê alguns modelos que falam assim, é suspeito. É suspeito por quê? Não sei. Black box, que a gente chama, né? É suspeito. Beleza, eu estou com 35 mil dados aqui,
de Sim. 35 fontes, o que eu vou olhar? Porque algum black box me diz que é suspeito. Então, esse é um modelo muito importante a gente falar se é suspeito, por que é suspeito. E aí isso vai dar o direcionamento para o analista para que ele não tenha que olhar milhões de dados ao mesmo tempo, né? O que tornaria quase impossível, se você tiver 5, 6 terceiros no mesmo serviço, é quase impossível você analisar todos os dados. Enfim, então, e esse é um ponto essencial, e hoje a inteligência artificial ela ajuda muito nesse ponto, exatamente porque tudo, e de novo, né, depende de como você constrói, tá, Pri? Eu costumo dizer que se você botar no chat GPT, botar os dados lá e você fala assim, eu acho que esse cara é um fraudador, a IA vai te responder que ele é. Porque ela gosta de te dar respostas que você quer ouvir. A IA ela gosta. Se você perguntar para ela lá, me trate bem e tal, ela vai te estar, mesmo você estando errado, ela vai falar que você está certo. É um cuidado bastante grande de como utilizar, né? Então, aí a gente analisa, cria uma metodologia e aí a gente consegue extrair disso resultados eficientes, né? A gente vê aí nosso índice de assertividade acima dos 90% em quase todas as análises que a gente faz. Até mais, dependendo aí do tipo de produto que a gente tem. Por quê? Não é um prompt, só um prompt. Né? E também tem muita coisa de tecnologia e engenharia envolvida por detrás disso tudo, né? Conhecimento técnico aí que os nossos engenheiros têm que trazer para a gente. Então, é um processo, não é só facinho assim de fazer. Boa. E Marcelo, estou começando agora e não faço enriquecimento de dados. Eu fico muito pensando, né? É um mundo que tem, né? A quantidade de informação, de conexão, como é que eu faço isso? Como que eu já começo a implementar isso na minha esteira? Como que eu começo a contextualizar meu time? Que a gente falou bastante aqui, cara, é um tema importante para o mercado. Boa parte do mercado hoje, se não executa, já tem esse processo implementado, se não tem implementado, deveria implementar, um nível de mitigação de risco, protege a carteira, também ele faz um controle de custos, e existem tecnologia hoje para ajudar que o analista consiga explorar bem, explorar rápido e ter o nível de informação que ele precisa para liberar ou frear aquele sinistro, né? Tudo isso a gente falou aqui. Mas assim, poxa, como que eu começo a fazer tudo isso, sabe? Por onde que eu começo a ter esse conjunto de informações, a melhorar essa minha visualização hoje no meu processo? Então, esse é um ponto legal, isso remonta, você vê que é tudo concatenado, né, Pedro? Então, imagina o seguinte, eu tenho um sinistro com segurado e terceiro. Beleza, eu tenho a placa do meu segurado, que eu emiti a pólice dele. Aí eu tenho um terceiro, na hora do aviso, eu só falo assim, me dá o primeiro nome dele. Aí coloca lá, o terceiro é o Marcelo. Como é que eu vou achar o Marcelo? É, Isso o que isso quer dizer? Uma consistência mínima para que você, na hora de obter os dados mínimos das pessoas, você consiga um CPF, uma placa, né? Para que a partir daí você comece a fazer o enriquecimento. Se hoje eu não faço esses são os nada, dois principais dados de enriquecimento que a gente CPF e trabalha. O placa. CPF, CPF, CNPJ, né? Para a pessoa jurídica e a placa do veículo. tá. A partir daqui, a gente vai cruzando uma com a outra e a gente consegue um set muito interessante de informações. Enfim, Por exemplo, Marcelo, eu peguei aqui um CPF. Eu posso querer fazer uma análise de crédito aqui, Uhum, de ambos. E aí eu vi que um está devendo 1 milhão e o outro está devendo um valor X. E uhum. aí são pontinhos que eu vou crescendo ali de riscos, É um certo? alerta, é um alerta. Não quer dizer. Ó, acho que tem um exemplo bom. Teve um caso que a gente fez consulta dos processos judiciais, ele tinha um processo, uma condenação criminal de estelionato. Isso significa que ele, no sinistro, cometeu estelionato? Não, mas é um alerta.
É um alerta. Então, Ele pode ter cometido aquele sinistro, pode ter acontecido mesmo, mas ele tem. ele é o estelionatário de outras coisas, não de seguro. Entendi. Ou pelo menos não naquele caso específico. Pode ser ou pode não ser. O ponto é, o dado externo amplifica a visão e te dá os alertas. Eu costumo dizer, Pri, que um sinistro nunca deve ser recusado por inteligência artificial. Mas muitos podem ser pagos por inteligência artificial. E aqui é que está o ganho da eficiência. Né? Então, eu rodo um processo que eu não tenho alerta nenhum. Paga, rápido. A IA consegue tomar essa decisão. A IA, por outro lado, na hora de recusar, ela nunca vai recusar diretamente, mas ela vai alertar para que aí a força humana, com a interpretação, com o humano mesmo, trabalhando naquele caso, né, você analisa aquilo lá, mas eu já vou te dar todos os caminhos que você precisa fazer, eu já te direciono, facilito o seu trabalho, e aqui é onde o humano é essencial para fazer a análise dos sinistros suspeitos, né, ou pelo menos alertados. Mas eu tenho uma ideia que para sinistros que não tem alerta nenhum, não tem alerta de nexo, não tem problema de nexo, não tem problema de risco, risco quando eu digo aqui dos dados externos. A gente consegue já analisar a cobertura automaticamente. O evento está coberto, tem cobertura contratada, tem é suficiente, o prêmio está pago, e paga esse cara rápido. Né? Enfim, tem a ideia é que a gente encontre, invista nos bons clientes, que vai acabar também dando retorno nos maus clientes. Perfeito. Nossa, gente, assim, eu acho fantástico demais, assim, escutar falar disso, ouvir os nossos clientes, né, com alguns cases e falando. Eu estou vendo aqui a Bruna, né? A Bruna falou da vaca, né? Já peguei que o segurado bateu em uma vaca dentro do próprio terreno e ele escreveu em um BO que a vaca era dele também. Voltamos para a seguradora e eles negaram. Esses casos são super interessantes, assim, gente. Tem situações e situações, né? Tem um monte de cenário. A gente cada vez mais vai explorando ferramentas, visualizações, o que enriquece e hoje a gente fala com muito orgulho, né, que tem mais de 20 bases que a gente explora muito desses dados, que a gente adora quando a gente realmente consegue ali ter uma visão, uma transparência e conseguir certificar de que tem bastante informação ali para a gente retornar. É isso aí. Aí eu vi a Bruna aqui, eu sempre parto do princípio da desconfiança, o processo que vai fazer eu confiar nele. É isso. Se toda análise automática está dizendo que não tem risco, você pode começar a desconfiar dele. Não, digo, a confiar, né, nesse caso. Se não tem risco nenhum, tem nexo, tudo, confio, ok. E aí, ok, uma maneira de pensar. Aí, se esse cara cair aqui na minha mão para eu analisar com uma série de alertas, eu já vou direto onde a Eu gente pode priorizo. Eu Exatamente. priorizo. Eu vou começar nesse aqui, né? Esse aqui Exatamente. tem mais alerta. Deixa eu dar uma olhada nele. Esse aqui tem baixo alerta. Vamos lá, vamos seguir a vida. É isso aí. Bom demais, bom demais. Pessoal, adorei esse papo, adorei esse tema. Estamos chegando aqui, já esgotando o nosso horário. Queria abrir uns minutinhos aqui, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, alguém quer abrir o microfone, trazer um caso, uma situação que conecte muito com o que a gente tem falado um pouquinho à vontade. Alguém? Sempre eu nessa casa. Ah, boa, Bruna, vamos lá. Toda vez eu. Tudo bem? Eu não peguei o começo porque eu estava terminando aqui de trabalhar, que eu trabalho de casa, né? Nossa, mas adorei você. Até que enfim, uma mulher aqui, gente, para falar. Pois é, minha estreia hoje. Estou estreando aqui. Ai, que bom, adorei. Até que enfim, mais alguém aí para me ajudar, dar essa força.
Só eu falo aqui nessa casa. Mas eu adoro. Eu, inclusive, indiquei já a palestra de vocês para um rapaz que me chamou no LinkedIn ontem, que ele é um perito, na verdade. Aí ele falou assim, eu estava olhando sua trajetória e queria algumas... Como foi que ele falou? Algumas ideias de curso que eu posso fazer, não sei o quê. Aí eu falei para ele, ó, eu vou fuçando aí, vou caçando coisa, quanto mais a gente aprender, melhor. E é o que vocês falaram, cada dia... Eu gosto muito da área de sinistro, porque não tem como você não aprender alguma coisa num dia normal de trabalho. É isso aí. É isso aí, em Esses várias dias áreas. Não no tem dia anterior eu tinha monotonia. postado isso no LinkedIn, eu tinha postado isso no LinkedIn, porque é uma coisa que eu realmente sempre falo para todo mundo que eu converso. E aí eu, no outro dia, estava pesquisando, a mulher falou de cerca colchete, eu nunca tinha escutado falar. Aí corta para mim no outro dia pesquisando o que era cerca colchete, para saber se o sinistro fazia sentido. Então, realmente, na minha cabeça, eu acredito que eu falo isso para todo mundo, realmente. Você não passa um dia ileso sem aprender alguma coisa no sinistro. É isso aí. Só é ruim quando você fala com uma pessoa que acha que entende tudo. E aí Não, é difícil. Principalmente pra gente, Priscila pode falar, que é mulher, é mais difícil lidar com os homens no dia a dia hoje, porque quando você vai falar, às vezes, automaticamente, às vezes, a pessoa te responde como se você não soubesse de nada. E aí você tem que mostrar 2 vezes que você sabe. Mas é isso. legal. Mas eu tô Obrigado, adorando, Bruna. não parem, é muito legal. Eu gosto muito de falar sobre o assunto. Ai, Obrigado, gente, Bruna. eu Legal. eu quero fazer um outro, assim, só para a gente trazer casos, sabe? Porque a gente vai conectando como que a gente fez, como que aconteceu, o que que evidenciou. Eu acho que essas trocas são muito legais. A gente podia combinar, né? Vamos. É muito legal. Vocês já ouviram falar em airbag de passageiro de Jaguar? Já? Eu não. Descobri esses dias aí, há um mês atrás, mais ou menos, quase pagando um ressarcimento de 40 mil para a seguradora. A sorte é que no final deu tudo certo, mas o BO foi grande. Imagino. E eu pensei, ué, airbag de passageiro, gente, o que é isso? Nunca ouvi falar. E aí depois eu tive que montar tipo um case para mostrar para os peritos, porque eu falei, até os meus superiores falavam, mas eu também nunca vi isso. Falei, ai, que bom, né? Pensei que era só eu que nunca tinha visto. E aí já me deu um alívio. Porque se você for pesquisar, não tem na internet. Tipo, eu já tive um problema com airbag de passageiro. Não tem. Porque realmente, aliás, minto, não é airbag de passageiro, é airbag de pedestre. Que ele fica em cima do capô. Depois eu vou ver se eu consigo pegar. Aí nas próximas eu mostro para vocês, é muito legal. Ele fica embaixo do capô, e aí as bolsas do airbag sobem e o capô fica levantado um tanto assim, ó. E aí, tanto que tem até um vídeo do guincheiro que ele fala, tô mostrando aqui, o capô tá desse jeito, já tô avisando que não foi eu, mas é porque a bolsa do airbag estava aberta. E foi esse vídeo que salvou da gente não pagar o ressarcimento para a companhia. Muito bom. Muito bom, parabéns. Mas é muito legal, também não demais, sabia que gente, ficar existia, não. falando isso. É, muito demais, gente. A gente não podia fazer sai ileso essa de um dia no troca, sinistro, não sai. Muito bom.